Gente, pra vocês terem uma noção, eu amo tanto Black Clover que eu não consigo escolher só um capítulo como o melhor. Ah, mas então por que no título tá no singular? É pra chamar a atenção, carambolas. Mas bem, nesse vídeo eu vou falar o que pra mim são os 2 melhores capítulos de Black Clover. E ambos são tão, mas tão bons que preciso falar de ambos nesse vídeo. Mas quais seriam esses dois? Venha comigo e descubra qual é o melhor capítulo de Black Clover. Se fosse para falar do maior tema de Black Clover, eu com certeza falaria que é a persistência. E o personagem que mais fala sobre isso é obviamente nosso protagonista, Asta. Desde o início da sua jornada, ele foi alguém desprezado por ser diferente de todos ao seu redor. O único ser que não tem magia em todo o reino, e isso fazia seu sonho de se tornar o Rei Mago ser um motivo de piada para muitos magos. Um dos que desprezou e humilhou Asta foi Zack Bronzatza, um cara que só por ser um pouco acima em questão de magia em comparação aos seus amigos, fez ele acreditar ser muito especial. Zack finge ser uma pessoa legal com o protagonista para assim se aproximar e então enfrentá-lo na frente de todos para se destacar de forma injusta. Afinal, na cabeça dele, aquele garoto não tinha nenhuma condição de vencer. Essa atitude do personagem mostra que ele nunca foi tão incrível quanto pensava, visto que ele quer lutar com alguém que não irá representar um real desafio para ele. Mostrando também que Zack faz tudo para não precisar se esforçar. Mesmo que Asta tenha ganhado dele, Zack não acordou para a realidade. Qualquer coisa que acontecia, o personagem culpava o protagonista, pois isso era mais fácil do que reconhecer seus fracassos. Só que então, Zack teve a sorte do rei Augustus Kira Clover achar que tinha sido salvo por ele. Isso fez Bronzatza passar parte da obra nas melhores condições possíveis, ao lado de lindas mulheres, morando em um palácio e comendo do bom e do melhor. Só que então, por causa da confiança que o rei tinha nele, Zack foi para uma guerra que estava acontecendo em Spades. Assim chegamos no capítulo 321, onde vemos Zack caído no chão diante de um poder que ele nunca havia imaginado, esse sendo do rei dos demônios, Lucífero. Logo de cara, ele começa a procurar os culpados da sua situação atual. Depois ele começa a analisar o Yuno, se perguntando como ele evoluiu tão rápido. A conclusão que ele tira é que o Yuno é especial. Afinal, ele é o príncipe de Spades, tem 2 grimórios e é amado pela mana. Então na cabeça de Zack faz sentido um cara como ele enfrentar aquele monstro, por ser alguém fora da curva. Ele olha para a Mimosa e mesmo na situação que está, decide paquerar se gabando por ser privilegiado pelo rei. Ao ver que ela estava tentando curar os ferimentos do Asta, Zack imediatamente quer descartá-lo, dizendo que eles dois deveriam ir logo embora dali. A Mimosa somente fala para ele calar a boca e continua usando a sua magia de cura. Mas em sua mente, a personagem confessa que gostaria sim de fugir dali junto do Asta, mas sabe que esse não era o desejo dele. E isso é o que fez a Mimosa criar sentimentos pelo protagonista. Essa vontade de lutar e nunca desistir é o que faz a personagem ter fé que se curar o Asta, ele poderia mudar aquela situação desesperadora. Ao ver isso, Zack começa a se lembrar de um momento em que ia fazer testes para os Cavaleiros Reais. Ao se encontrar com Asta, o protagonista o elogia, dizendo que se eles estavam ali, significa que ambos se esforçaram bastante. Mesmo que Zack tenha o tratado mal, Asta confia que ele tenha melhorado tanto como mago quanto pessoa. A magia de Mimosa então se desfaz e ela não havia conseguido curar nenhum ferimento. Mesmo assim, Asta se levanta, agradecendo Mimosa pela ajuda, com seu sangue saindo de várias partes do corpo, mas mesmo assim começa a caminhar. Mimosa até tenta alertar do perigo, mas então percebe uma coisa. Naquele momento, o que fazia o corpo do Asta se mover não era graças à magia de cura, e sim a sua vontade de lutar, a vontade de nunca se render e continuar lutando. Quando o Zack vê isso, ele questiona o protagonista dizendo que nem os capitães foram paros contra aquele demônio. Basicamente querendo dizer que se nem os mais especiais puderam fazer algo, então por que alguém sem nada especial poderia fazer algo? Interessante é que quando o Zack diz isso, que o Asta não é nada, o mangá mostra algumas vezes que o Asta se destacou ao enfrentar grandes adversidades. Logo em seguida, Zack pensa no que estava fazendo enquanto o Asta se esforçava. Ele reclamava e ficava paquerando mulheres, dizendo que naquela época tinha tudo. Mas ao mesmo tempo, ele percebe que toda essa mordomia que teve não serviu de nada, porque enquanto nessa batalha ele só pôde chorar e ficar no chão, aquele que ele mais desprezava e terceirizava a culpa está caminhando todo machucado, mas mesmo assim caminha em direção ao seu inimigo como um verdadeiro cavaleiro mágico. Eu li esse capítulo no semanal e me emocionei bastante durante a minha leitura. Ver o Tabata dando destaque para um personagem tão qualquer coisa como o Zack e dando um desenvolvimento tão bacana para ele é algo que eu não esperava. O que eu mais gosto é o fato de vermos toda essa cena praticamente no ponto de vista do Zack, que se formos sinceros, a gente estaria na mesma situação que ele. Com certeza teve um momento na sua vida em que você quis sossegar e não se esforçar, mas ao vermos alguém de fato se esforçando para fazer a diferença, não sei vocês, mas isso me motiva a ser melhor. Não só me faz gostar ainda mais do Asta, como esse capítulo foi importante para que no 362 nós fiquemos muito felizes ao ver o Zack se esforçando para lutar no arco final, inclusive fazendo referência à última página do capítulo. Falando sobre a arte, esse é um dos meus painéis favoritos de
Black Clover. O jeito que o Tabata desenhou o Asta ferido, cansado e ao mesmo tempo motivado a lutar é muito impactante. Mas agora chegou a hora de falar de outro capítulo que, junto do 321, eu acho que é o melhor da obra, esse sendo o capítulo 348. Porém, eu preciso que você deixe o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 500 inscritos ainda esse ano, por favor. Não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar com amigos que gostam de Black Clover e outros mangás Battle Shonens. Antes de adentrarmos o capítulo em questão, temos que falar sobre como o Asta foi quebrado. Ao seu redor, muitos o temiam por causa do seu braço demoníaco. Mas mesmo assim, seus superiores o reconheceram como alguém de grande importância para o reino. No mesmo capítulo, vemos o último pedido de casamento do protagonista para a irmã Lily. O Asta já tinha 18 anos e queria que ela lhe desse uma chance. Só que mais uma vez, a irmã o rejeita. Só que ao invés de gritar e dizer que não vai desistir, o protagonista age com maturidade e aceita que isso não irá acontecer. Mas promete para a irmã Lily que ele de fato se tornará o Rei Mago. A cena fofa se torna trágica por causa que a pessoa que o Asta mais admirava se torna maligna e faz a irmã Lily dizer uma frase que o deixou totalmente em choque. Após essa derrota, o protagonista se vê perdido, tanto fisicamente, até porque ele estava em outro continente, só que principalmente que ele estava perdido mentalmente. No País do Sol, Asta tem o trabalho de se achar como pessoa para assim manifestar o Zeten. Só que durante esse arco, o protagonista fica envolto em uma melancolia extrema. Ele não consegue usar o Zeten, mas não por estar despreparado, e sim por achar que não é capaz. Essa falta de confiança é percebida por Yosuga, que é o guerreiro mais forte daquele país. Ele declara que é o mais forte por ter confiança na sua capacidade, e o Asta deveria fazer o mesmo. Agora falando do capítulo, ele se chama Preparação. O interessante é que os kanjis usados para esse título são similares ao capítulo 345, que se chama Despreparado. Ele começa com uma dinâmica legal do Asta e o Leb conversando. Pena que eles conversarem é uma raridade pós-Spades. Então o Paladino mostra seu poder, que é trazer o maior medo do seu oponente. Daí então vemos o bicho papão virar o próprio Asta. Alguns podem pensar que a partir disso iria começar uma grande batalha, mas enquanto o clone começa a se inferiorizar, o protagonista simplesmente o parte em dois, declarando que já se despediu de suas fraquezas e medos. Então vemos a reflexão do Asta, onde ele diz que o fato dele não ter talento faz com que ele tenha que se esforçar muito mais do que aqueles que têm talento. Nessa fala, vemos os mais talentosos de Clover: Yami, Mereoleona, Fuegoleon, Nozel e seu maior rival, Yuno. Inclusive, alguns capítulos anteriores vimos o Asta pensando que se fosse o Yuno no seu lugar, ele poderia ter salvo a irmã Lily e derrotado o Lucius. Mas é exatamente por isso que o Asta não pode se dar ao luxo de ter medo. E caso ele perca, ele tem o dever de ficar mais forte para assim proteger todos. Afinal, é esse tipo de rei mago que ele sempre quis ser. Essa determinação para ser o mais forte. Eu amo muito essa página final. Transmite totalmente essa maturidade do personagem e, é claro, principalmente a determinação dele. Tanto que o próprio inimigo fica com medo e tenta atacar. Mas essa luta já tinha terminado faz tempo. Asta respira fundo e usa o Zeten com perfeição. Essa recompensa narrativa é muito boa. Nós acompanhamos o Asta quebrado durante boa parte desse arco. Mas pouco a pouco vemos que ele se reconstituindo e voltando a ter confiança em si mesmo. Logo em seguida, vemos Asta declarando que irá salvar a irmã Lily. Mas isso é outra história. Mas bom galera, o que acha desses dois capítulos? Eu sinceramente não sei de qual dos dois eu gosto mais. Eu acho que o capítulo 321 é muito bom por desenvolver um personagem que a gente antes não gostava, mas através dele vemos o Asta sendo uma pessoa que nós gostaríamos de ser. Já o capítulo 348 é bom por trazer essa retomada da confiança do protagonista, fazendo ele se tornar mais forte tanto fisicamente quanto mentalmente. Uma coisa legal do 348 é que ele foi um dos meus motivadores para que eu começasse meu canal aqui. Depois de eu ler ele e alguns dos outros capítulos depois, eu me motivei e quis começar o meu canal. E até hoje eu tenho essa esperança de fazer meu canal ter sucesso, porque o Asta foi o que me motivou. Então isso que me deu também vontade de fazer esse vídeo aqui pra vocês, sabe? Mas pra mim, ambos os capítulos tratam sobre você não ser especial e mesmo assim seguir em frente, sabendo que pode sim fazer grandes coisas se você se esforçar, e se falhar, terá que se fortalecer ainda mais. Pode parecer uma mensagem meio piegas, mas a forma que ela é transmitida me faz afirmar que esses são os melhores capítulos de Black Clover. É isso galera, espero que tenham gostado do vídeo, um trevo de 4 folhas para todos vocês, até a próxima e fui!